Em 2005, antes da criação do jornal Meia Hora, o Rio de Janeiro era o terceiro lugar no ranking dos estados brasileiros dentre pessoas que liam jornais. Após 6 meses, o Rio de Janeiro chegou a ocupar o primeiro lugar. Pesquisas apontam que 60% da população carioca que leem o jornal não liam absolutamente nada. Por que será que o jornal carioca Meia Hora caiu no gosto popular? O jornal Meia Hora se tornou um grande companheiro de leitura dos cariocas nas idas e vindas do trabalho, e isto todos nós já sabemos. Mas queremos entender como e por que ele atrai de maneira positiva o trabalhador a folhear suas páginas e querer buscar a notícia. Será que é porque fala o cotidiano da maneira que o carioca vê ou se expressaria sobre um determinado assunto? Além de fazer umas capas bem bacanas, atuais, ele atende ao público da classe C, que é o que hoje é o que mais compra jornal, né? Então, e vai à língua do povo. Será que é o preço que cabe no bolso do trabalhador e isso torna uma saída para não deixar de ficar informado? R$1 todo mundo compra jornal, ninguém está muito interessado em gastar muito dinheiro. Saímos nas ruas para descobrir o porquê do tabloide se tornar o grande companheiro dos cariocas desde 2005, atraindo fãs e despertando o interesse dos mais diversos públicos. Compraria. Nem que fosse por curiosidade, mas compraria. Polícia mete a mão no xerequinho. Maneiro. Gata da chave de perereca e finaliza bandido. Se lascou o bandido. Mas eu compraria, de qualquer forma eu compraria. Eles sempre tem duplo sentido. Se não tiver duplo sentido, não é Meia Hora, né? Eu acharia engraçado assim como eu tô achando. Acho que eu não compraria, porque é muita piada, né? Com tudo faz piada, então fica um pouco difícil, né? Mas é um jornal bom de se ler. Porque às vezes a pessoa julga pela capa, mas quando abre ele tem bastante coisas interessantes. O jornal é jornal, mas a matéria é complicada, né? Para uns que não entendem o significado, para outros que levar na maldade, é uma matéria meio escrota. Agora, o jornal, tudo bem. Agora, a capa é meio indigesta, né? Me botando a sinuca de bico. E se eu falar para você de coração, pela minha vida, eu não posso nem falar. A jornalista Marluce Martins tem mais de 29 anos dentro da área de jornalismo impresso e deu a sua opinião em relação à maneira como Meia Hora aborda temas polêmicos sem perder o diferencial do jornal, que é o humor estampado em suas capas e a notícia dada de forma que o leitor tenha o total entendimento. Ele mexe com os temas populares, né, na linguagem popular, na linguagem do povo, com aquilo que o carioca, que é o seu público, gosta de fazer, né, com a gíria, tirar onda com o outro, com as montagens na capa, mas com responsabilidade, porque ele não está ali mentindo, né? Ele é ousado. E muitas vezes ele vai receber, com certeza por isso, críticas, né? Quando ele brinca com o Adriano vai à Copa, né? Que foi uma capa, o Adriano esperando um ônibus que ia para Copacabana. Luana não tem mais dado em casa. Então eu acho essa sensacional. Eu queria ter feito essa manchete. É uma marca, tanto que a gente está falando dele aqui, eu nem trabalho lá, nem trabalhei, mas admiro demais o trabalho que é feito. Dizem que o poder de convencimento do homem está na fala, mas será que a imagem pode ultrapassar esses convencimentos? Ou será que caminham lado a lado? A professora de Teoria da Linguagem, Vânia Costa, vai explicar como a proximidade das gírias dentro do jornal Meia Hora podem influenciar diretamente o público a comprar o jornal. Todo meio de comunicação, todo produto, melhor dizendo, é dirigido a um público específico, não é? E esse jornal não é diferente. Não faz, as pessoas que produzem esse jornal não agem de forma diferente. Elas focam num público específico e, em termos de discurso, de manifestação discursiva, é uma comunidade discursiva também específica. A gente tem que lembrar também da forma jocosa, engraçada como essas manchetes são levadas ao público, não é? Os jogos de palavras, as coisas engraçadas que são faladas, mas não pode deixar de lado também que eles se manifestam muito pelo uso de palavras que eu costumo chamar de palavras tabus,
que são aquelas palavras que não são bem vistas socialmente, não é? São palavrões ou que se assemelham, ou gírias que se assemelham a palavrões, esse tipo de discurso, o que é muito frequente, o que não causa estranhamento nessas classes sociais. Para entender de onde surgiu a ideia de explorar as gírias, duplo sentido, trocadilhos e muitas outras maneiras inteligentíssimas de deixar o público decidir sobre um tema ou outro que causa polêmica, fomos até a sede do jornal Meia Hora para buscar a explicação do editor-chefe e um dos fundadores do tabloide, Henrique Freitas. Lá, ele mostra o porquê do jornal cair nas graças do povo carioca e aguçar a atenção dos leitores, conquistando também os críticos do Oscar jornalístico, o Prêmio ESSO, e se tornando um fenômeno não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Nasce em 2005 no Rio de Janeiro, fruto de muita pesquisa. Naquela época você tinha 4 jornais que disputavam a preferência dos leitores. Para as classes mais A e B, o Globo e o JB, e para as classes C, para a classe C e um pouco da classe D, tinha o Dia e o Extra. A população de classe C do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil, estava crescendo em ritmo acelerado. E essas pessoas não estavam se encontrando nos jornais que existiam no mercado. A gente percebeu que havia espaço para mais um jornal no Rio de Janeiro e que ele deveria ser um jornal com características muito particulares. Ele deveria ser um tabloide para que fosse lido com facilidade nos meios de transporte. Tinha que ser um jornal barato. Ele surgiu em 2005 custando 50 centavos. Ele tinha que trazer um noticiário forte de polícia, um noticiário forte de esporte, um noticiário forte de celebridades e fofoca e um serviço muito bom. Só que o Meia Hora, por ser do Rio, ele trouxe uma coisa muito importante, que foi o bom humor. Você consegue ter manchetes bem-humoradas, você consegue brincar com algumas situações. Nem sempre é possível, né? Eu costumo falar muito que a redação do Meia Hora é feita por jornalistas e não por humoristas. Ninguém aqui faz stand-up comedy, ninguém aqui escreve piada, a gente faz jornalismo. Só que a gente tenta buscar um olhar inusitado, diferente para a notícia, porque a gente sabe que isso vai agradar o nosso público. Sabe que o nosso leitor, ele tem um linguajar mais solto, mais tranquilo, gosta de brincar com as palavras. Então a gente vai atrás disso, a gente vai para a rua, quando a gente está na rua, a gente fica ouvindo o que as pessoas estão falando, a gente ouve rádio popular, a gente costuma circular nos lugares de grande concentração de nossos leitores. Muitas vezes a gente vai andar pela cidade, vai andar de trem, vai andar de metrô, vai andar de ônibus, com o intuito de aprender, de ouvir, de deixar o ouvido bem aberto e fazer da nossa cabeça uma esponja de informação, para depois a gente filtrar tudo aquilo que a gente identificou de interessante e conseguir passar essa verdade para o nosso leitor. A gente tem capas que são feitas coletivamente, a gente tem capas que são feitas por sugestão de outras pessoas que não são nem da redação, pessoas que são de outras áreas da redação. Apesar de trabalhar com humor e falar a linguagem do povo, o jornal trata com responsabilidade e seriedade na hora de passar a informação para os seus leitores. As capas podem até ser bem-humoradas, mas o conteúdo, ele é bastante sério. Fazendo um resumo disso, acho que o segredo do Meia Hora é ele ser um jornal de verdade. Ele fala a verdade do leitor.